Pois bem, galera, numa tarde chuvosa que nem essa, eu tava aqui pensando, já faz um bom tempo que eu não jogo no meu R35S e eu preciso dar uma nova vida ao console. Só que de que forma que a gente vai dar essa nova vida pro console e principalmente trabalhar ali uma questão de otimização dele? Foi aí que eu comecei a ver a biblioteca de jogos e eu analisei que, cara, tinha muito jogo lá que eu não me interessava por jogar. E principalmente muito jogo ali que eu nem ia um dia sequer jogar. E reconhecendo isso, eu parei para prestar atenção que eu poderia, de fato, ali transformar o meu console no console portátil com jogos que de fato eu fosse jogar. É aí que eu pensei, não basta somente fazer uma limpeza nos jogos. Também aí a gente tem que fazer um polimento nas ROMs e colocar as ROMs que a gente vai de fato um dia acabar jogando. Foi aí que eu pensei em alguns ports de PC, porém esses ports de PC... alguns deles ainda estão incompletos e eu até fiz o teste. Alguns ports de PC eles estão crashando demais. Então eu aproveitei para poder fazer ali uma modificação bem simples dentro do console. Uma das primeiras coisas que eu pensei em fazer com esses sistemas foi trocar a parte da interface. Originalmente, quando você faz a atualização da ArcOS, o primeiro sistema de interface que vem é o sistema do R36 tema Epic. Porém, eu tenho como preferência esse daqui de cima do que está selecionado, que é o Epic Noir. Que basicamente ele é uma mesma versão, né, dessa interface, porém uma interface mais dark. Porém, para esse console tem duas interfaces ali que eu quero tentar utilizar. É a interface do Switch e a do Switch Black. Também até tem uma outra que foi a do Arc Carbon, que essa daqui pra mim foi uma das mais insanas que a gente tem, que literalmente ela dá a intenção que você vai ir pra cima para poder selecionar, mas você vai com o analógico ou com o direcional para direita e para esquerda. E essa daqui foi uma das melhores que eu consegui achar por ela ser uma interface muito mais otimizada. Otimizada não, mas uma interface mais bonita, digamos assim. Para quem gosta de console nesse estilo, que é decorado atrás, essa interface é uma ótima opção para poder utilizar. Essa daqui é uma tela muito interessante. Porém, se eu quero transformar esse console no console, digamos que atual, a interface do Switch ela é uma das melhores opções. Essa do ArcOS Carbon, cara, é muito boa para quem gosta ali de um tema um pouco mais, digamos assim, rico em detalhes. Porém, como eu sou ali um pouco mais minimalista, tem duas que eu testei que eu gostei. A primeira foi a do Switch, que essa aqui do Switch para mim, ela ficou muito bonita. Porém, essa do Switch em específico ficou muito pequena. E por ter ficado muito pequeno, e aparecer mais aqui os itens disponíveis, o PlayStation Portable e os nomes, eu tomei por liberdade de testar aqui a do Switch Black. E essa do Switch Black, cara, eu vou falar bem a real para vocês, foi uma das que mais me chamou a atenção. Porém, ela fica aqui com o R36 Open Source Console, sendo que o console que eu estou utilizando aqui é um R35. Porém, galera, uma das que eu mais gostei de fato foi essa daqui do ES-Theme Switch, que ela deixa, cara, o console numa qualidade muito maior do que o do próprio Switch. Enquanto aquela do Switch a tela era muito pequenininha e tudo mais, essa daqui ela já deixa, por exemplo, com todos os ícones maiores. E aqui em cima aparece, por exemplo, PC Engine, Famicom, Super Famicom, o Nintendo, aparece tudo aqui muito mais bonito. André, mas por que essa daí e não aquela lá do ArcOS Carbon? Porque essa daqui ela deixa o console para mim mais otimizado e eu consigo saber o que eu vou jogar. Diferente do que a original, a interface original que vem, essa daqui é uma excelente opção. E principalmente, cara, olha essa parte aqui de ports. Literalmente ele deixa muito mais bonito. Só que chega aqui dentro, né, o GTA Vice City ele não tem, digamos, ele não tem imagem. Então meio que fica assim. Como a gente só tem o jogo, ele basicamente vai seguir assim. E olha só como é que fica, galera, a questão dos jogos aqui dentro. Por conta da iluminação, eu não sei se vai estar pegando muito bem. Mas a maior parte dos jogos, ela vem todas com a capa. São pouquíssimos jogos que você não vai conseguir ver a capa. E principalmente, quando a gente vai fazendo aqui aquela parte de você baixar rapidão, ele não aparece aquelas letrinhas na tela. Isso aqui que deixa o console muito mais otimizado e, na minha opinião, deixa o console ali muito mais... Ah, agora apareceu. Mas deixa o console ali muito mais intuitivo do que aquela versão original. Então, galera, depois de ter feito aí uma seleção manual de todas as ROMs que foram deletadas dos emuladores e também ter feito uma grande correção de alguns parâmetros, eu passei uma jornada incessante numa live aí, conversando com a galera, mostrando um pouco do console, conversando sobre o que a gente ia fazer.
e principalmente ele tá fazendo a atualização do pack de ROMs que esse cara tinha. Porque alguns emuladores, eles têm, por exemplo, ROMs muito interessantes, porém que nem de Nintendo 64, acaba faltando ali na listagem de jogos alguns jogos interessantes que eu aproveitei para estar fazendo a atualização, aproveitei para estar colocando as versões mais recentes, versões corrigidas, versões que, por exemplo, tem alguns jogos que acabam não rodando tão bem. Então aproveitei para poder fazer aí uma questãozinha top aqui dentro para a gente poder conseguir ter uma jogatina muito fluida. É que uma das maiores reclamações que, por exemplo, tem aí de consoles piratas é que de Nintendo 64 não roda, de PS1 não roda, de Dreamcast não roda. Apenas o Dreamcast, galera, que eu não encontrei ali nenhum jogo que me fizesse razão de baixar. Mas ainda a gente tem aqui mais de 7 GB de memória livre para poder fazer mais um pack caso for necessário. Porque depois de ter deletado alguns emuladores como o Master System, emuladores ali como o System 1, System 2 e System 3, que é o da Capcom, eu não senti necessidade nenhuma. E acredite, só liberando esses emuladores do System 1, System 2 e System 3, a gente liberou mais de 8 GB na memória desse cara. E também aí eu não posso deixar de não mencionar a questão do Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. E esse carinha aqui a gente entupiu de ROM até o talo. Aqui no Game Boy Advance eu acabei colocando aí bastante ROM de Pokémon, porque, cara, não tem o que falar, galera. Pokémon é Pokémon e a gente ali consegue ter uma variedade muito boa de hack ROMs para poder rodar. Eu até aproveitei, galera, para poder colocar aqui algumas ROMs que nem Castlevania. Por mais que esteja aparecendo NES Classic, ele é uma ROM que roda em GBA. E alguns outros jogos nostálgicos, como Castlevania, também coloquei. Então tem uma listagem que, se eu for falar aqui no vídeo quais jogos são, cara, eu vou acabar me perdendo, o vídeo vai até amanhã. Mas algumas hack ROMs como Pokémon Elite Redux, Pokémon Fire Red Extended, Pokémon Safira 2, Safira não, Pokémon Scythe 2... Cara, a gente colocou ROM pra caramba aqui dentro. Principalmente, galera, o Pokémon Unbound, a gente fez uma atualização que inclusive eu tava jogando ali pra caramba. E teve muita coisa top que a gente andou colocando aqui dentro. E outra coisa também, que na parte aqui do PS1 eu fiz uma atualização de todas as ROMs que tinham aqui dentro. Porque vocês lembram, PS1, esse cara era carente ali de ter jogo. Então eu aproveitei para fazer uma grande atualização aqui no sistema dele. Também está implementando alguns jogos aqui para estar fazendo teste, por exemplo, Gran Turismo, Gran Turismo 2, o GTA 1, o GTA 2, né, que são do PS1, Metal Gear, Metal Slug X, Mortal Kombat. Aproveitei também ali para colocar o Need for Speed Rally, Need for Speed 4, Need for Speed Porsche Unleashed, que eu também cheguei a jogar aqui no canal, Need for Speed 2. Aproveitei para colocar os Point Blanks, cara, de PS1, o Porsche Challenge, que é um jogo que eu amo pra caramba do PS1. E principalmente aí uma cacetada de jogo como Resident Evil também. Então, questão de conteúdo sobre se roda ou não roda, a gente vai ter aí bastante tempo de vídeo e principalmente muita coisa a ser feita. E na parte de ports, eu acabei tirando o GTA Vice City por conta daquele problema de crash que ele estava tendo, de travar o console, e acabei instalando um jogo um pouco mais tranquilo. Para quem viu o meu vídeo falando sobre os jogos que não rodam, os ports, né, que não rodam aqui no R35 e R36, eu acabei mencionando um jogo várias vezes, que é um jogo que vocês vão ter que assistir no próximo vídeo porque tá top. Não porque eu investi tipo 30 reais na porra do jogo pra trazer aqui, mas é porque, né, é um pouco complicado de falar isso, mas, cara, foi foda. Então, de finalmente, galera, a gente fez aí uma grande atualização que transformou o console daquele console básico que ele era em um console aí que ele tá com uma personalidade um pouco mais atualizada. Esse layoutzinho que eu utilizei aqui, o ES-Tem, né, pra quem não viu o começo do vídeo ou alguém acabou pulando, esse ES-Tem Switch, cara, ele deixa aí maior essa parte do que o próprio Switch. E também, cara, aqui em cima ele continua aparecendo todos os emuladores. E também ele acaba não bugando a bateria igual naquele outro sistema ele buga. Na verdade, na outra interface, né? Eu acabei falando merda, mas enfim. Então, galera, esse console ele tá atualizado com alguns jogos aí. E principalmente a gente vai fazer alguns testes dos jogos de PlayStation que tem. Eu vou procurar alguns jogos também do Dreamcast para poder trazer, já com o emulador pesado também. E principalmente tô pesquisando aí para poder colocar um port aqui que, bem, é um dos ports que eu tô mais na luta para conseguir. E qualquer pessoa que tenha qualquer informação ou tenha um jogo pronto, que é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, me chama lá no Instagram, cara, que é um jogo que eu quero muito, que é o Half-Life 2. Tem um tutorial em inglês na internet, porém, velho, eu não consegui fazer até agora, porque é um pouquinho chato de fazer. Então, quem tiver acessibilidade e conseguir fazer, cara, manda lá no Instagram. Qualquer coisa, a gente conversa também para poder trazer um vídeo aqui no canal.
Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Tamo junto aí. Valeu, falou, fiquem bem e fui!